muitas pessoas confundem, né, perder peso com emagrecer, tá? Será que essas coisas realmente são as mesmas? Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes as pessoas pensam que são a mesma coisa, né? Mas não é. Na verdade, qual que é a diferença, né, entre esses dois fatores? Quando você emagrece, você muda o seu percentual de gordura, né? A porcentagem ali de gordura corporal. Vamos supor que atualmente você esteja com 80 quilos e tenha 30% de gordura. E aí você perde peso. Vamos supor que você perdeu peso e você está com 70 quilos agora, certo? Você diminuiu o seu peso. Mas, porém, se você manteve o seu percentual de gordura, vamos supor que você perdeu peso, mas continua com 30% de gordura. Porcentagem de gordura corporal, tá certo? Então, você não emagreceu efetivamente. Você só diminuiu o seu peso, mas não diminuiu a quantidade de gordura proporcionalmente ao seu peso. Então, emagrecer não é somente perder peso, mas você sim mudar a sua composição corporal de maneira mais eficiente e saudável, né? Porque, como a gente sabe, tem muitas pessoas também que são conhecidas como falsos magros, né? Quem são os falsos magros? São aquelas pessoas que normalmente têm aparência magra, né? Os braços magros, a perna magra, mas aí você vai ver ali, normalmente na região abdominal, né? Acumula muita gordura, você faz a avaliação dessa pessoa, ela tem uma alta porcentagem de gordura corporal e pouca massa muscular. Isso também não é saudável, tá, pessoal? Aqui a gente não está falando de emagrecimento ou de gordura como uma questão apenas estética, né? A gordura ela está muito associada, por exemplo, a doenças cardiovasculares, né? Se você tiver ali muita gordura acumulada na região do abdômen, isso tem uma relação direta, né, a doenças cardiovasculares como AVC e infarto. Então é importante, né, que a gente lembre disso e perceba que isso vai muito além da questão estética, né? E que não é só aparentemente o fato de você aparecer magro que quer dizer também que você está saudável. E também não quer dizer que só porque você perdeu peso que você realmente emagreceu. E aí como é que você consegue saber se você emagreceu ou não, né? Você consegue ver diretamente nos seus treinos se você aumentou o seu desempenho. Você está com mais força, você consegue correr, nadar mais, você consegue pegar mais peso. Provavelmente você ganhou massa muscular e perdeu gordura, né? Porque você está aumentando a sua capacidade de esforço físico. Porém, se você não melhorou suas capacidades, né? Provavelmente você não teve essa mudança de composição corporal. Então é importante fazer exercício físico para a gente ter toda essa mudança, né? Ganhar força, ganhar massa muscular, ter aquele processo, né, de aumento de capilares, a gente ter o aumento de mitocôndrias, aumentar o nosso potencial de gastar mais energia e também de ter uma vida mais saudável, né? E além, né, de você perceber essa mudança aí nos seus treinos, né, se aumentou a sua força ou não, se você melhorou o seu desempenho, outra forma de saber se realmente você emagreceu de verdade é fazendo a avaliação de composição corporal, tá? O nosso corpo ele é composto de vários elementos, né? De água, músculo, né? Ossos, órgãos, gordura. Então, a avaliação corporal ela consegue distinguir o que é massa muscular e gordura no seu corpo. Então, é importante que você faça essa avaliação para você realmente saber se você só perdeu peso ou se você diminuiu, né, a sua porcentagem de gordura corporal. E aí existem vários métodos, tá, para você saber a sua porcentagem de gordura corporal. Existem alguns métodos que são mais simples, né, que você faz só a medida da circunferência e depois compara. Existe o método também de dobra cutânea, que você faz com um alicatinho lá, pegando aqui a gordura da pele. Existe o método, né, de bioimpedância, que passa uma corrente elétrica no seu corpo e vê o quanto que você tem de massa muscular e o quanto que você tem de massa gorda e de gordura, tá bom? Então, para você saber efetivamente se você emagreceu ou não, você pode fazer esses testes, né? Você pode fazer essa avaliação para saber aí se você não só perdeu peso, como também emagreceu, tá bom? E um aspecto assim bem prático disso, né, que demonstra que perder peso não é basicamente emagrecer, é quando a gente vai fazer um treino, né, ele é muito prolongado e às vezes a gente vai se pesar antes do treino
e depois a gente perdeu 1 ou 2 quilos. Isso não quer dizer que você perdeu 1 ou 2 quilos de gordura, tá? Isso basicamente pode acontecer por desidratação, né? E vários outros fatores aí do treinamento ali, que na hora que você está treinando você perde muita água, né? Você sua muito, então você acaba desidratando. Isso não quer dizer, por exemplo, necessariamente que você emagreceu. Igual os lutadores, né? Ou fisiculturistas, né? Atletas aí que vão competir, que em poucos dias perdem vários quilos, né? Aquela pessoa não necessariamente perdeu gordura, né? Ela faz um processo ali, às vezes toma alguns medicamentos, vai em sauna, faz um monte de coisa para acabar desidratando, né? Para que o músculo fique mais aparente. Então isso não quer dizer necessariamente que ela emagreceu, mas ela usou estratégias para apenas ter um resultado ali estético ou para bater aquela meta de competição, né? No caso do lutador, por exemplo, ele perde peso para competir numa categoria, né? Num peso ali que ele não pode ter a mais. Então ele tem que bater aquele peso para conseguir lutar. E isso não quer dizer que ele emagreceu, né? Então o que eu quero dizer com isso? Para você não ficar procurando, né? Coisas aí mirabolantes, né? Dicas extraordinárias de que você vai emagrecer muito em poucas semanas, porque isso na verdade não é palpável, não existe, não tem como você fazer isso. O processo de queima de gordura no nosso corpo é um processo bioquímico complexo, ele exige gasto calórico e exige que a gente faça o déficit calórico, ou seja, a gente precisa gastar mais energia do que a gente consome. Como que a gente pode fazer isso? Treinando mais, tá? Ou comendo menos, tá? Ou conciliando as duas coisas, que é o que eu considero ideal, tá bom?